Esfregadinha, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que sim, gente. Começa mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, o vídeo de hoje vai ser um esclarecimento, né? Porque vou deixar essa mensagem aqui pra vocês verem. E por causa dessa mensagem, eu achei no dever de vir aqui e esclarecer certas coisas pra vocês, né, minhas flores do meu jardim, porque se a pessoa, como é que eu posso dizer? Se a pessoa fala, é porque a pessoa quer ouvir, né? E eu vou explicar um pouco e vou tentar explicar, conversar da maneira melhor possível, tá? Sem baixaria, sem escândalo, nada dessas coisas, porque eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu só quero esclarecer. Bom, gente, tudo começou. Vamos contar a história da Esmeralda. Bom, a Esmeralda, ela veio depois de 1 ano e pouco de casada. A Esmeralda, eu fiquei grávida da Esmeralda porque eu queria engravidar desde o começo. Só que me deram assim, falaram assim pra mim: não, Ingrid, fica grávida depois de 2 anos de casada, tudo mais. Então eu esperei 1 ano e pouco, eu engravidei. De lá pra cá, dali do casamento até 1 ano, eu tomava remédio, aquela injeção de 3 meses. Bom, aí depois desse período que acabou o remédio, que eu parei de tomar o remédio, né, que eu parei de aplicar o remédio em mim, eu peguei e fiquei mais um tempo sem engravidar, porque o efeito do remédio era muito forte. Então, gente, o que aconteceu? Quando eu engravidei da Esmeralda, tudo foi, nossa, 1001 maravilhas. Eu vi ali já o positivo, foi legal e tudo mais, porque eu tava esperando, entendeu? Eu tava esperando. Então foi tudo legal, tudo 1000 maravilhas, era só eu e o marido, a gente tava ali, né, naquela fase de recém-casado, porque só tinha 1 ano e pouco, não tinha nem 2 anos ainda. Então a gente tava naquela fase ali. A gente de começo ficamos assustados, ficamos assim, na verdade eu não, que eu sempre quis, mas o marido ficou assustado, porque a gente tava no comecinho do casamento e tudo era tudo novo pra nós. Nós não tinha condição financeira de ter um bebê, mas como eu queria, porque eu queria fazer a nossa família logo, porque o marido já tinha 24 anos, eu já tinha 22 anos. Então assim, pra que esperar, né? Então, gente, de lá pra cá foi acontecendo muitas coisas. A gente passou muita humilhação por causa da minha gravidez, porque no bairro que eu morava ninguém aceitava. A placa de aluguel que tinha era casal com filho, não pode casal com filho não pode, só é casal. Então a gente teve que sair lá do nosso bairro, teve que vir. O meu irmão, ele morava aqui no Sol Nascente, ele falou pra gente vir pra cá, entendeu? Pra morar aqui no Sol Nascente. Gente, o começo do Sol Nascente, o Sol Nascente hoje tá lindo, perto do começo quando nós chegamos aqui. O Sol Nascente, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assustada, porque era praticamente assim um lugar assim muito feio mesmo de se morar. Mas a gente teve que se morar pra cá, porque eu falei pro marido, eu falei: olha, eu não aceito que ninguém rejeita a mim e o nosso bebê rejeita a gente por causa do nosso bebê. O nosso bebê não é pra ser algo ruim na nossa vida, é pra ser algo bom na nossa vida. Então eu e o marido se sujeitou ao lugar bom que a gente morava, era asfaltado, um lugar bacana que a gente morava, a gente veio pra cá, pro Sol Nascente. Gente, só que de lá pra cá aconteceu um episódio, porque o marido começou a trabalhar muito, e ele ia e voltava do serviço, chegava em casa meia-noite, muito tarde, eu ficava muito só, grávida, eu fazia as minhas coisas, o marido sempre foi presente no ultrassom, as consultas, pré-natal, ele foi muito presente, porque eu sempre falei assim pra ele: ó, se você perder esse momento, não tem como você voltar atrás. Então a gente sempre se esforçava pra gente estar junto todo o tempo. Só que, gente, na minha gravidez, ela não foi fácil, porque a minha gravidez, eu tive muito problema, assim, na minha mente. Eu tinha medo de não dar conta da criança, eu tinha medo de não saber cuidar, eu tinha medo de tudo. Gente, eu não sei, o que criou um pânico em mim, que eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo do marido morrer, me deixar grávida com a criança, eu não sabia o que fazer da vida. Então eu tinha pânico, eu chorava. Enquanto o marido, quantas vezes, gente, que eu aqui no Sol Nascente, na época era perigosíssimo. Hoje nem tanto, mas na época era muito. Eu ficava na porta lá de casa chorando até o marido chegar em casa. Então assim, a minha gravidez, ela não foi fácil, né? E resumindo, depois, quando foi pra Esmeralda... Filho, fecha a porta, por favor. Quando foi pra Esmeralda nascer, eu descobri que a Esmeralda era pélvica, tava sentada, ela não tinha como virar, e foi a minha primeira cesariana. Lá foi outro baque, porque foi tudo novo pra mim, né? A cesariana foi um novo pra mim. Depois que a Esmeralda nasceu, aí teve aquele negócio de peito.
Então assim, mas a Esmeralda, graças a Deus, ela sempre foi abençoada. A Esmeralda, no novo trabalho que o marido trabalhou, a Esmeralda chegou, fizeram um chá de fralda pra gente, surpresa. Deram muitas fraldas pra gente. A Esmeralda chegou a ganhar um guarda-roupa com uma cômoda, guarda-roupa conjugado com uma cômoda. A gente teve que comprar o berço por fora, roupa, a Esmeralda chegou a ganhar, mas chegou a ganhar muito. Então assim, a Esmeralda, graças a Deus, ela teve muita assim, ela teve, como é que se diz? Era uma criança muito abençoada pra ganhar coisas, sabe? Então, gente, então a Esmeralda nasceu, eu e o marido, a gente fizemos de tudo pra dar pra Esmeralda do bom, do melhor. Fralda boa, pomada bom, tudo bom. Então a gente cuidou muito, a Esmeralda era o nosso neném. A Esmeralda era nossa... Calma aí, filha, por favor. A Esmeralda era o nosso neném. A Esmeralda... Calma aí, Pérola. Pega aí alguma coisa pra você se distrair. A Esmeralda era o nosso neném, a Esmeralda era o nosso denguinho. Chegou um tempo que a gente passou uma situação que o marido foi demitido do trabalho onde ele trabalhava e a gente não sabia o que fazer. Largamos Brasília, foi lá, a gente voltou pro Piauí. Lá morava minha mãe, morava minha sogra, fosse pra lá. Lá foi, gente, foi uma decisão que a gente tomou na nossa vida, assim, na emoção, pra ser sincero. E foi, nossa, quando chegou lá, a gente passou muita dificuldade, a gente passou muito aperto, mas graças a Deus a Esmeralda não teve aperto. Eu e o marido, a gente praticamente passamos fome, mas a Esmeralda não passou fome. Então assim, gente, a nossa vida era resumindo ali no nosso bebê, na nossa criança, né, a Esmeralda. Então, gente, passando o tempo, a gente, eu falei pro marido, volta pra Brasília, vamos tentar um trabalho lá, volta pro seu antigo patrão, outro patrão dele. E ele voltou, ele me deixou, gente, 6 meses lá em Teresina, só eu e a Esmeralda, na casa da minha mãe, que minha mãe tinha. João Miguel, vai pra fora, João Miguel, vai pra fora, por favor, filho. Daqui a pouquinho você vem, vai, chama a neném. Então eu fiquei eu e a Esmeralda ficamos 6 meses longe do marido, entendeu? Então o marido mandava dinheiro pra gente, porque o marido veio da frente pra poder arranjar uma casa, arranjar os móveis da casa e tudo mais. Lá no Piauí eu descobri que tinha pedra na vesícula, passei muito mal, fiquei muito ruim, fiz vários exames, tentei fazer a cirurgia, mas não deu certo fazer a cirurgia, porque aconteceu outras coisas ruins. Então assim, gente, aí quando a gente voltou pra cá, a Esmeralda logo fez 2 anos, a gente fez a festa da Esmeralda de 2 anos. Foi uma festa simples? Foi, mas fizemos a festa dela de 2 anos, porque eu sempre gostei de registrar as coisas. Depois a Esmeralda, ela fez 3 anos, a gente veio pro Sol Nascente, né? A gente saiu do bairro que a gente tava, e a gente veio pro Sol Nascente e ficamos aqui na casa de uma senhorinha muito tempo, né? Então assim, gente, e sem falar no outro bairro que a gente morava, vamos falar um pouco em relação à Esmeralda também, né? Quando eu contei um pouco da história dela. Gente, a Esmeralda, ela era uma criança uma criança difícil de lidar com ela. Por quê? Porque ela era uma criança muito chorona. Ela era chorona, ela era muito birrenta. Muito. Gente, chegou um dia que a Esmeralda fez tanta birra, que ela juntava os pezinhos assim e ela tava ferindo os pés, gritando, chorando. E nós morávamos num apartamento, o dono vivia brigando porque ele não gostava de movimento de criança lá dentro. A gente passava muita humilhação, tava passando dificuldade financeira e era muito difícil, sabe? Porque, gente, eu não sei explicar pra vocês que as pessoas têm acho que é um preconceito de alugar casa com criança, eu não sei, sabe? Parece que a pessoa não tem filho, porque era na época era um preconceito danado, só queria alugar pra casal, não queria alugar pra criança de jeito nenhum. Então quando a gente arranjava uma coisa pra criança, a criança não podia fazer um pio, tinha que ficar calada. Então assim, a Esmeralda era uma criança muito difícil. Eu não sei se é porque aquele choro que eu passei na gravidez, eu passei pra ela, que eu creio que sim, que eu passei sim, porque passa, infelizmente, o que a gente sente, a gente passa pro bebê. Então a Esmeralda era muito chorona, a Esmeralda tinha um temperamento muito forte. Gente, a Esmeralda, ela com os 2 anos dela, ela não deixava eu fazer nada. A Esmeralda tinha que ficar com ela 24 horas perto da Esmeralda. A Esmeralda não podia sair de perto da Esmeralda. A Esmeralda tinha dificuldade enorme de dormir.
Aí eu ficava do lado dela. Gente, aí um dia a Esmeralda chorou tanto, fez tanta birra, tanta birra, tanta birra, tanta birra, que eu tive que sair de perto dela pra respirar. E eu, dentro de mim, falei assim, não dou conta. Eu não vou dar conta de criar essa criança. Eu não vou dar conta de lidar com essa criança. Porque a Esmeralda era muito, ela tinha um gênio muito forte. Aí eu cheguei no marido, conversei com ele, falei, amor, eu não tô dando conta, amor, é o nosso único filho, eu não tô dando conta. Ela tem um gênio muito forte, ela chora, esperrinha, ela fica arranhando assim os pés assim. Ela era uma criança muito difícil, ela era uma criança que não dormia à noite, e eu era muito cansada, o marido era cansado. E eu tomei uma decisão, eu falei, amor, eu vou colocar a Esmeralda numa creche, pra ela saber um pouco como é que viver com outras crianças. Porque, gente, eu fazia de tudo pra Esmeralda. Eu pegava a Esmeralda, eu colocava ela na cama bem cuidadinha, com a barriguinha cheia, eu botava a televisão na frente dela, no desenho, pra ela assistir. Não conseguia de perto dela, ela chorava. E todo o tempo perto dela, eu não conseguia ela fazer comida, eu conseguia lavar louça, conseguia fazer nada. Ela queria muito minha atenção, sabe? Aí eu falei pro marido, falei, amor, vamos colocar a Esmeralda na creche. Eu não quero qualquer creche, eu quero uma creche. Vamos pegar uma creche particular, que ela fique só meio período, que eu não quero ficar longe da minha filha. Eu quero criar minha filha, eu quero ver o desenvolvimento dela. Eu sinto que eu preciso ficar sem ela, pra ela aprender um pouco do mundo, pra conhecer outras crianças, outras coisas. E ela vê que não precisa só ficar comigo, grudada em mim 24 horas. Aí eu tava muito sobrecarregada, de sério, tanto na minha mente quanto na minha estrutura, eu tava muito sobrecarregada. Aí o marido colocou ela no meio período, a gente colocou ela no período da manhã. Gente, foi só uma semana, a Esmeralda já voltou da creche diferente. A Esmeralda não dependia mais de mim, a Esmeralda já era uma criança que ficava na cama quietinha, assistindo televisão. A Esmeralda não era aquela criança mais enjoada, aquela criança mais, sabe, que eu ficava sem saber o que eu ia fazer com ela. Ela não era mais assim, ela mudou muito depois da creche. Depois disso, eu fui trabalhar no salão, porque eu falei assim, não, agora eu vou ter tempo, né? Eu botava na creche no período da manhã, aí eu pegava, fazia minhas coisas e ficava entediada. Aí, o que eu fiz? Aí eu peguei e falei assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a Esmeralda, eu vou pegar e vou trabalhar. Aí eu peguei, entrei no salão, fui trabalhar no salão, que na época eu era manicure. Aí eu entrei no salão, fui trabalhar no salão, aí depois eu tinha que sair do salão, pegar a Esmeralda, e eu levava a Esmeralda pro salão, levava lanche, levava tudo pra ficar comigo. Então assim, ela ficava comigo todo o tempo, né, no período da tarde, até a noite que a gente ia embora. Muitas vezes eu ficava no salão até mais tarde, o marido passava, pegava ela e levava lá pro apartamento, que era pertinho de casa o salão. Então assim, gente, a nossa atenção todinha foi pra cima da Esmeralda. Toda, tudo que vocês podem imaginar. Roupa, calçado, dengo, mimar, tentar fazer o melhor pra ela, tentar colocar numa creche boa, de particular, tentar fazer isso, fazer aquilo. Nós não tinha nem condição de colocar na creche particular, mas o marido viu o meu lado, viu que eu tava precisando que a Esmeralda viesse a amadurecer, ver que o mundo não era só ficar, sabe, dengai, aquela coisa toda, que o mundo era diferente. Então assim, a Esmeralda, olha, era roupinha passada, era sandalinha limpinha, era cabelinho arrumadinho. Gente, a Esmeralda foi uma criança que a gente fazia de tudo por ela, tudo que vocês possam imaginar, porque era nosso primeiro filho. Bom, a Esmeralda tinha 3 anos e pouco quando eu fiquei grávida do João Miguel. Nesse período eu fiquei grávida do João Miguel. A Esmeralda, ela era uma criança normal, era uma criança que logo ela já ia começar a estudar, né, porque ela já ia fazer 4 anos. Então assim, o João Miguel nasceu e a Esmeralda completou, assim que o João Miguel nasceu, a Esmeralda completou, porque os dois são de setembro, ele é do dia 6 e ela é do dia 13. Assim que o João Miguel nasceu, a Esmeralda completou 4 anos. Ali com os 4 anos ela começou a estudar. Então a gente pagou uma van pra Esmeralda começar a ir pra escola. Então a Esmeralda teve o privilégio, coisa que eu não tive. A Esmeralda teve o privilégio de ir pra escola e voltar, ir e voltar. Então assim, quando o João Miguel nasceu, eu tinha aquela atenção pra Esmeralda e pro João Miguel, porque a Esmeralda era um bebezinho. Eu era muito ainda pegada na Esmeralda, porque ela era um bebê de 4 anos. O João Miguel só era recém-nascido. Então assim, toda a minha atenção foi pros dois. Da Esmeralda, João Miguel, Esmeralda, João Miguel, Esmeralda, João Miguel, Esmeralda, João Miguel, Esmeralda, João Miguel. Então, daí muita coisa foi acontecendo. Lá nós caímos financeiramente de novo. Lá o marido perdeu o emprego. Aconteceu outras coisas. Daí foi indo. A nossa história é muito longa. Depois foi pro Santo Antônio, que aqui eu tenho um vídeo no canal do Santo Antônio. Fiquei grávida da Pérola. Não foi fácil ficar grávida da Pérola, porque eu passei por várias coisas. Eu tinha muita dor no meu estômago.
tinha náusea, tinha enjoo. E mesmo assim, mesmo grávida, eu dava atenção pra Esmeralda e pro João Miguel. E grávida, sabe? Gente, tem vídeo no canal aqui, quem quiser ver, pode ver. Então assim, gente, lá a gente foi pro Santo Antônio, de Santo Antônio a Esmeralda continuava indo pra escola, eu levava a Esmeralda, eu me sacrificava pela Esmeralda, a gente lá não tinha van, eu levava a Esmeralda pra escola com a Pérola pequenininho, o João Miguel pequenininho. Então, pra vocês terem ideia, eu deixava o João Miguel em casa, minha vizinha disse que ia ficar de olho nele pra mim, e eu levava a Esmeralda recém-nascida, novinha, pra escola, um sol quente queimando, trazia a Esmeralda de ônibus, e na tarde eu ia buscar a Esmeralda, e vinha com a Esmeralda, o João Miguel e a Pérola. Minha vida foi muito assim, de atenção, entendeu? Só que a gente agora está nessa casa aqui. Hoje a Esmeralda tem 9 anos, o João Miguel tem 5 anos e a Pérola tem 2 anos. Só que, gente, a minha vida não é só aqui. A minha vida, existe uma vida por trás das câmeras. Existe uma vida por trás do celular. Existe uma vida por trás do YouTube. Então tem pessoas que vêm me criticar pela criação. Gente, a Esmeralda, ela é o que ela é devido à criação que a gente deu. Você, assim, a Esmeralda, vocês acham, assim, tipo assim, quem me critica, eu e o meu marido como pais, não sabe a nossa luta que a gente tá passando. Gente, nem tudo eu vim aqui falar pra vocês. E teve um comentário que ela falou assim: ah, Esmeralda falando com o pai, e o pai não respondeu. Gente, vamos ser sinceros. De vez em quando nós desliga do mundo. E eu vi o vídeo, e eu vi que o marido tava desligado. O marido, gente, tá com muita coisa na cabeça, tá entendendo? Ele é um pai muito carinhoso, ele dá dengo na Esmeralda, dá dengo no João Miguel, dá dengo na Pérola. Muitas pessoas focam na Pérola, vocês dão dengo na Pérola, dão dengo no João Miguel. Gente, cada criança a gente trata de um jeito diferente. Não tem como eu tratar a Esmeralda como eu trato a Pérola. Não tem como eu tratar as duas meninas como eu trato o João Miguel. Não tem como, cada um é tratado diferente. Esmeralda, a gente passou 4 anos, gente, 4 anos servindo a Esmeralda de carinho, de amor, de tudo. Depois veio o João Miguel. A gente não é que dividiu o amor, mas a gente passou a dar o amor pros dois. Hoje tem a Pérola, a gente dá amor pros 3, só que cada um a gente trata diferente, entendeu? A Esmeralda, ela é uma criança boa, é uma criança que me ajuda, é uma criança educada, é uma criança, porque eu sempre tive isso dentro de mim, sempre. Tem pessoas, tipo assim, a educação que eu dou pros meus filhos é assim. Eu olho pra ela já como uma adulta lá na frente, sabe? Hoje é uma criança, amanhã vai ser uma adulta. Então, o que a Esmeralda ser hoje aqui, ela vai ser amanhã, tá entendendo? Ela vai ser amanhã. Então, assim, a gente procura dar educação pra Esmeralda. A gente procura dar o bom e o melhor pra Esmeralda. Eu e o pai dela, a gente reconhece que a nossa filha é uma filha boa. Então a gente procura sempre agradar ela com alguma coisa que ela quer. Gente, eu estou me sacrificando, gente, pra levar a Esmeralda pra escola, sabe? O ano passado ela foi de van. E eu sempre falava pra ela: nenê, você tem que dar valor o que a gente faz por você, porque não é fácil pagar a van, é caro. Mas esse ano tá complicado na nossa situação, entendeu? Tá muito complicado. E assim, ai, que o pai dela não escutou ela, o pai dela, gente, às vezes, olha, os humanos, quando a gente tá com muito problema na cabeça, a gente desliga. A gente fica pensando nos problemas e a gente desliga de tudo. A gente é um ser humano, não somos robô. E querendo, muitas vezes aconteceu isso comigo. Na hora, eu não percebi que a Esmeralda tava me chamando. Às vezes eu não percebo que o João Miguel tá me chamando, nem a Pérola me chamando. E eu fico falando com vocês, não percebo. Quando eu vou editar, eu percebo. Por isso que eu entendo vocês. Às vezes vocês olham pra gente assim no vídeo, aí vocês percebem certas coisas que a gente não percebe no momento. Então, quando o marido ficou realmente voado, porque o marido tá com muita coisa na cabeça, gente. É aluguel, é água, é luz, é internet, é compra dentro de casa, é tudo, sabe? E então ele tá com a cabeça assim, lá no serviço dele, tá tendo umas complicações lá, gente, entendeu? Então assim, ele tá com muita coisa na cabeça, entendeu? Então assim, quando a Esmeralda chamou ele tava realmente desligado. Porque nós somos seres humanos, quando a gente tá com muita coisa na cabeça, a gente querendo, às vezes a gente desliga e não escuta, entendeu? Eu acho que ele nem percebeu
que ele não falou com a Esmeralda. Aí as pessoas, tem gente que já vem crucificando, já vem, não sei o que, isso aqui. Gente, a Esmeralda é uma criança privilegiada. A Esmeralda é uma criança privilegiada. Eu não tive sequer a metade da infância que a Esmeralda tem, gente. Gente, eu vivi, foi numa família. Meu pai e minha mãe se divorciaram. E eles ficavam brigando pela guarda minha e do meu irmão. Muitas e muitas vezes, gente, meu pai sequestrava. Sim, eu vou falar isso mesmo, como testemunho, não pra me fazer de coitada. Muitas vezes meu pai me sequestrava, eu e meu irmão, sabe? Deixava a gente pra ser criado por madrasta, levava a gente pro meio do mato pra ser criada por outras pessoas, pra minha mãe não achar. Quando a minha mãe pegava a gente, eu tava com meus cabelos caindo, cheio de ferida, minha situação era complicada. Vocês acham que eu e meu esposo, a gente quer que nossos filhos estejam isso? Eu e meu marido, a gente sabe muito bem a dificuldade que a gente teve quando a gente era criança, a fome, a dificuldade. Eu tive dificuldade em relação a quantas vezes que eu dormia em casa diferente e antes eu abri o olho, eu falava assim, ai, eu deixo com a minha mãe, deixa com a minha mãe. Quando eu abri o olho, eu tava morando com a minha madrasta. Quando eu abri o olho, eu tava morando com pessoas que eu nem conhecia. Quando eu abri o olho, eu tava no meio de um monte de coisa. Então assim, a minha infância não foi fácil, entendeu? Então assim, eu e o marido, a gente tenta dar uma infância, a gente procura fazer de tudo pros nossos filhos. Só que a gente é ser humano, entendeu? E como eu tô falando aqui, eu vou falar de novo. Existe uma vida por trás das câmeras. Tudo que a gente vive não tá aqui na câmera, entendeu? Não tá aqui no celular, não. A gente vive outra, a gente vive uma vida por trás disso aqui, entendeu? Então, nem tudo eu chego em vocês passando pra vocês a nossa dificuldade, não. E os perrengues que a gente tá passando, não. O que vocês estão vendo aqui é um pouquinho dos perrengues que a gente tá passando, sabe? Sabe por que eu não chego aqui contando tudo? Porque eu não quero que ninguém tenha pena da gente. Eu não quero que ninguém venha aqui vir colocar a gente mais pra baixo ainda, sabe? Não. E é aquele negócio, é como eu falei, todo mundo na vida, a gente tem problemas, né? Tem problemas. A diferença é que eu exponho a minha vida, entendeu? E as outras pessoas, a gente não sabe do problema das outras pessoas, porque as pessoas não expõem. Mas eu exponho a minha vida. E eu só venho falar aqui pra vocês o que, em relação a esse comentário, porque a gente tá passando por uma situação, gente, complicada, entendeu? Muito complicado. A gente tá fazendo de tudo pra gente entrar no eixo, pra gente dar o bom e melhor pros nossos filhos, pra gente não passar perrengue, entendeu? Então assim, quando vocês olham pra Esmeralda, não fica olhando ela como fosse uma criança, coitadinha, Esmeralda é uma coitadinha, Esmeralda é coitadinha, gente. Tem de criança que é realmente coitadinha, tem criança que é abusada, tem criança que passa fome, tem criança que tá debaixo da ponte, tem criança passando por tanta coisa, gente. A minha filha não tá passando por isso. E como eu falei pra vocês, cada uma a gente age de uma maneira. A Esmeralda, ela tá numa fase, ela tá mais mocinha. Na escola tá aprendendo muita coisa que não deve aprender. Eu tô conversando com ela, falando com ela, sabe? Eu até hoje chamo ela de neném, sabe? Eu nem era pra falar mais assim com ela, porque ela já é uma mocinha. Até hoje eu chamo ela de neném. Neném isso, neném aquilo. E também, gente, a mãe conhece a cria que tem. Eu conheço a Esmeralda. Se eu ficar lembendo a Esmeralda vai ser uma criança que vai me dar muito trabalho. Muito. Porque a Esmeralda, eu e o marido, a gente conhece a Esmeralda, a gente sabe o gênio dela, a gente sabe como é que ela é. Então a gente trata ela de uma maneira assim, que a gente tem um momento de tratar ela sério, tem um momento de conversar sério com ela, tem um momento de dengar ela, tem um momento de mimar ela, tem um momento que a gente vai e agrada ela. A gente tem coisa que a gente faz pra Esmeralda que a gente não faz pelas crianças. A gente pagou o ano todinho de van escolar pra Esmeralda, coisa que eu não vou fazer pro João Miguel, porque no momento a gente não tem condição de fazer pro João Miguel. Então assim, a gente reconhece que a nossa filha é uma filha boa, é uma filha bacana. Só que, gente, a coisa mais difícil do mundo é educar um ser humano. É a coisa mais difícil do mundo. Então as pessoas olham assim e pensam que que é fácil. Não é fácil, é difícil, entendeu? Então, a gente trata cada um dos nossos filhos de acordo com o que tem que ser tratado, né?
A Esmeralda, ela viveu 4 anos com a gente. Foi mimo, dengo, foi isso, foi aquilo. Vocês não viram porque eu não tinha canal nessa época. Mas agora a gente tá vivendo na época do João Miguel e na época da Pérola. Eu tô na época do João Miguel e da Pérola, junto com a Esmeralda, claro. E vocês estão vendo aqui porque eu tenho um canal. Mas vocês não viram a luta que eu tinha no passado. Porque não foi só essa pessoa que fez esse comentário. No decorrer dos meus vídeos, tem outros comentários que falam também em relação à Esmeralda, entendeu? A Esmeralda tá numa fase, gente, se eu tratar ela feito criança, ela vai terminar caindo nesse mundo, se desgraçando nesse mundo. Quando eu for abrir os meus olhos, a Esmeralda já vai estar fazendo coisas de errado. E não vai aparecer ninguém aqui pra me ajudar, sabe? Ninguém aqui pra falar, ai, eu vou te ajudar com isso, eu vou te ajudar com aquilo. Ninguém, entendeu? Ninguém vai aparecer aqui me ajudando não, se a Esmeralda chegar a cair nesse mundo aí e fazer um monte de coisa de errado. Então assim, eu tenho consciência que a educação que eu dou pra Esmeralda e para as outras crianças é a educação que eu pretendo dar pra ela. Para pra pensar, se a Esmeralda é essa criança boa, dócil, legal, é porque eu e o marido, a gente deu educação pra ela. Educação pra ela. Vocês iam gostar se a Esmeralda fosse uma criança mal criada, resmungona, falasse mal dos pais, batesse nos pais, que hoje em dia tem criança que faz isso? Vocês não iam gostar, entendeu? Quando eu falo todo mundo, vocês, não é, eu não tô colocando todo mundo aqui, eu tô falando pra quem pensa desse jeito, entendeu? Pensa como essa pessoa pensa. Então, gente, hoje em dia tá muito difícil criar filho. Muito difícil. Aí é engraçado. Quando uma pessoa vê uma criança fazendo birra no mercado, se fosse meu, eu não fazia isso. Esse que é o problema. Quando é seu, pisa no pescoço da pessoa, entendeu? Então, uma coisa que eu aprendi: não falo da vida dos filhos de seu ninguém, para que a minha língua eu não venha pagar. Porque se eu ficar falando da vida dos filhos dos outros, a minha língua vai pagar. E é nos meus filhos. É um ditado muito certo. Se você ficar falando da vida dos filhos dos outros, você vai terminar pagando a sua língua, sabe? E eu tô falando aqui em modo geral, entendeu? Modo geral. Eu não tenho contato com vocês. Vocês me assistem. Eu vejo as mensagens de vocês, não sei quem vocês não sei onde vocês moram, não sei o que vocês falem pra mim. Eu amo muito o meu canal. Eu amo vocês, minhas inscritas, tanto as antigas quanto as novas que estão chegando agora. Só que tem certas coisas que a gente tem que sentar e conversar, gente, sabe? Eu não, de maneira nenhuma eu desprezo a minha filha, nem o marido. O negócio gente, que cada uma a gente trata de um jeito. Esmeralda tá quase entrando na adolescência. Se a gente ficar lembendo a Esmeralda, mimando a Esmeralda, quando a gente for abrir nossos olhos, a Esmeralda já vai estar fazendo coisa de errado. Então, a gente precisa sim ter pulso firme com a Esmeralda, sim. Tem muitas e muitas vezes que a gente precisa ter pulso firme com ela, sim. Entendeu? Porque hoje em dia não tá fácil criar filho no mundo de hoje em dia. Não tá fácil. Não tá fácil. É gravidez indesejada, é droga, é mal amizade, é diabo a quatro, sabe? Fala logo assim. Então assim, é muito difícil, sabe? Aí eu repito de novo, a minha vida não é só isso aqui do canal. Existe uma vida por trás do canal. Existe uma vida por trás das câmeras. Então tudo que vocês veem aqui não chega nem uns pés do que realmente é a nossa vida. Não chega nem um pouquinho do que é a nossa vida, sabe? Então, gente, antes de criticar o marido ou qualquer um dos meus filhos, procura entender por que tá acontecendo isso. Por quê? O que aconteceu? Sabe? Não assim, criticando a gente dessa maneira. Ai, que não sei o que. Não, gente, não. Vamos ter mais amor ao próximo, sabe? A gente tá literalmente... eu também sou sujeita a fazer isso. Sou sujeita a falar comigo e eu virar a câmera e eu desperceber. Porque muitas vezes eu faço isso. E eu percebo na hora da edição. Eu não percebo na hora. Eu percebo na hora da edição, porque é tanta coisa. É levar a Esmeralda pra escola, é cuidar da Pérola, cuidar do João Miguel, é arrumar a casa, é cuidar do marido. Eu tô doente. Eu achei até que eu não ia pra escola, pra levar a Esmeralda pra escola hoje, mas eu me submeti e levei ela. Gente, se vocês verem, gente, o perrengue que a gente passa no caminho ali, na avenida ali,
ônibus de um lado, é carro do outro, é bicicleta, é pessoas, é... E a cabeça a gente fica toda doidinha. Eu chego na escola toda doidinha, sabe? E eu ali com o carrinho aqui, e as pessoas não querem respeitar, as pessoas querem passar por cima. Aí tem que ficar falando pra Esmeralda e João Miguel: Esmeralda e João Miguel, anda pela calçada, que eu tô de olho em vocês. Aí muitas vezes eles passam pela calçada e eu não vejo eles, porque eu tô aqui na rua. Então assim, é muita coisa na minha cabeça, é muita coisa na cabeça do marido, porque é o marido que bota o pão em casa, é ele que faz as contas, que paga as contas, paga as coisas. Então assim, antes, por favor, antes de julgar a gente, procura saber o que tá acontecendo. Não é só ficar: a Esmeralda é coitadinha, a Esmeralda é isso, a Esmeralda que a Esmeralda é uma criança. E a Esmeralda tem muito que aprender. A Esmeralda tem o amor do pai, ela tem o amor da mãe. Eu sei o amor que eu dou pra minha filha. Eu sei como é que eu devo criar minha filha. Minha filha não é uma coitadinha. A minha filha é uma privilegiada, porque ela tem os pais que elas têm, que ama ela, cuida dela, sabe? A gente sempre fez de tudo pela Esmeralda, a gente continua fazendo. E se a Esmeralda, ela é essa criança boa, como vocês estão vendo, é graças a quem? A Deus e a educação minha e do marido, tá? Porque a Esmeralda não seria. Porque a Esmeralda não seria o que ela é, gente, porque vocês não conheceram a Esmeralda. Quando a Esmeralda era criança, vocês não conheceram ela. Ela ainda é criança, vocês não conheceram ela menorzinha, não. A Esmeralda era pra ser uma criança que ia me dar uma dor de cabeça no futuro tão grande, tão grande, tão grande. Se não fosse a nossa paciência, a nossa dedicação, o nosso amor por ela, ela não seria essa criança dócil que vocês veem hoje em dia. Hoje é fácil, é muito fácil você ver como ela é hoje e jogar pedra na gente, mas ninguém sabe o que a gente passou com ela pra chegar a ser o que ela é. Então se ela é o que ela é graças a Deus, é a nossa educação, porque a gente tá dando educação pra Esmeralda. E sim, o nosso amor não é diferente, não é dividido pros três. O nosso amor é igual, só que a criação, querendo ou não querendo, é diferente, sim. Porque ela tem 9, daqui a pouco vai ser adolescente. O João Miguel tem 5 aninhos e a Pérola tem 2 aninhos. Então cada um deles a gente trata diferente, sim. Não tem como eu tratar a Esmeralda como eu trato a Pérola, porque a Esmeralda já tá grandinha, ela já é Por que eu mostro direto a Pérola aqui? Arrumando a Pérola, arrumando o cabelinho da Pérola, porque a Pérola é neném e a Esmeralda já é dependente. A Esmeralda, até eu, o vídeo que eu postei pra vocês da escola, vocês viram que o cabelinho dela tava arrumadinho. Eu que arrumei o cabelinho dela, não foi ela não sabe nem arrumar o cabelo dela ainda. Eu arrumei, eu lavo a roupa dela. O pai dela compra o material dela, fora as ajudas que minha mãe dá, minha sogra dá, mandando dinheiro, mandando caderno, outras coisas a mais. Então assim, gente, por favor, antes de julgar, procura saber o que tá acontecendo. Não chega assim jogando pedra na gente, nem julgando a gente. Então assim, gente, o que eu tenho pra dizer é isso, tá? Me perdoe se eu ofendi alguém. Me perdoe se eu falei alguma coisa que não deveria falar. Mas eu precisava comentar em relação a esse vídeo. Eu precisava muito, 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 muito mesmo, sabe? E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu já tô começando a tossir demais. E é isso, um beijo, um cheiro e fui!